tá? Inclusive, agora eu vou fazer uma revisão junto com vocês e vou falar as coisas mais usuais, tá bom? Então, imagina que você está sem relógio, né? E você tem que perguntar a hora para alguém. Como que você vai fazer essa pergunta? Então, nós temos algumas maneiras de fazer essas perguntas. Você pode perguntar what time is it, que é que horas são. Você pode perguntar what's the time, qual é a hora, né? Tem outra forma que você pode perguntar que é Have you got the time? Você tem horas? Tá bom? É uma forma comum também de perguntar. Ou você pode, assim, de forma educada, perguntar Could you tell me the time? Poderia me dizer as horas? Né? Então, ó, Could you tell me the time? Poderia me dizer as horas? Bom, nós aprendemos também que para falar as horas em inglês, nós primeiro devemos saber os numbers, né? Então, a partir dos números que você sabe, você consegue falar a hora em inglês, né? Então, para falar as horas in the morning, na parte da manhã, você vai utilizar a sigla AM, né? E para diferenciar das horas in the afternoon ou the evening, nós utilizamos o PM, né, que são horários depois do meio-dia. Então, além do mais, quando nós falamos em horas em ponto, né, ou seja, assim, sem os minutos, nós devemos utilizar a terminação o'clock. Vamos a alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, se tivéssemos o número 12 a.m., isso quer dizer it is midnight. It is midnight. Agora, se fosse 8 e depois a.m., seria it is 8 o'clock, porque é 8 horas em ponto. Se fosse 12 p.m., 12 p.m. seria it is midday or it is 12 o'clock, porque é meio-dia, né? Se fosse 2 p.m., era it is 2 o'clock. Outra coisa que nós aprendemos também é que no inglês existem duas maneiras de falar as horas, né? E os minutos. Então, a primeira é mais fácil, que é a American Time, né? Porque é simplesmente dizer os números e para as horas e os minutos. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se falássemos 2:10, ficaria it's 2:10. Se falássemos 8:12, ficaria it's 8:12. Se falássemos 5:15, ficaria it's 5:15. E se falássemos 11:30, seria it is 11:30. No inglês, nós usamos algumas expressões, né? Como o past, o to, o half e a quarter. E nesse caso é para expressar os minutos que nós usamos essas expressões, tá? Nos primeiros 30 minutos nós dizemos past para expressar que os minutos se passaram, né, de uma determinada hora, e também usamos half para dizer meia hora e a quarter para cada 15 minutos, tá? Vou dar alguns exemplos. Assim, no inglês, nós vemos os exemplos
usando esses termos que eu falei, por exemplo, 2h15. Se fosse 2h15, nós falaríamos it's a quarter past two, né? Um quarto passado das 2, e um quarto quer dizer 15 minutos. Se fosse 7h20, it is 20 past 7. Então, 20 minutos passado das 7. Se fosse 10h25, seria it is 25 past 10. Então, 25 minutos passado das 10. E se fosse 5h30, seria it is half past 5. Então, meia hora passada das 5 horas, ou metade da hora. Outra construção muito comum utilizada é igual nós falamos no português, quando nós queremos dizer que faltam tantos minutos para, né? Esse falta tanto. Então, assim, a teacher fez uma pequena revisão do que ela ensinou. As horas, elas são mais fáceis do que vocês possam imaginar. O que você tem que ter domínio mesmo são sobre os numbers. Eu acho que isso é muito importante. Então, estude bastante os numbers e essas construções, como a teacher falou, que é o half, que é o past, que é o to, né? Então, eu acho que isso é bastante usado. Eu acho que a forma britânica é muito interessante de falar. Ela é mais utilizada assim, em textos formais, tá bom? O que mais que eu posso falar? E praticar. Horas em inglês é prática, mas você vai ver que é super fácil. Bom, e agora nós vamos para o novo tópico, que é falar sobre as yes or no questions, né? Então, na verdade, em aulas anteriores, nós já estudamos um pouco sobre isso. Eu vou fazer uma revisão para a gente poder fazer alguns exercícios futuramente, né? E o inglês é isso, a gente sempre retoma o conteúdo, porque quanto mais contato você tem, mais você grava. Então, você não pode estudar só uma vez aquele mesmo assunto, você tem que sempre reavivá-lo na sua mente, tá? Leia, releia, né? Faça exercícios, assista filmes, sempre com o mesmo assunto, e essa prática aqui vai fazer você ter uma evolução, tá bom? Por exemplo, se a teacher fala assim para vocês, do you live in Brazil? Então, vocês podem responder sim ou não. Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Aí a frase começa com o verbo auxiliar do. Então, a sua resposta, ela sendo positiva ou negativa, ela tem que ter o do, tá? Na resposta. Se você responder yes, sim, eu moro, você vai falar yes, I do. Se você não mora, você pode falar no, I don't. Então, o verbo auxiliar que tem na sua pergunta é só você colocar na sua resposta. O verbo auxiliar do é o verbo auxiliar do presente. Do você usa com I, com you, com we e com they. Essas são as pessoas que você pode usar o verbo auxiliar do. Agora, se você fala sobre he, she ou it, você usa o does. Estamos falando de verbo auxiliar do presente. Agora, se fôssemos falar do verbo to be,
Digamos que a teacher fala assim: Are you Brazilian? Are you Brazilian? Então, você é brasileiro? Você poderia responder yes or no. Se fosse yes, você ia responder yes, I am. Sim, eu sou. E se você não fosse brasileiro, você poderia responder no, I am not, porque o I usa o am. Se fosse uma resposta com you, seria you are. Se fosse uma resposta negativa, you aren't. Se fosse terceira pessoa, he is ou he isn't. Então, última revisão, vamos lá, sobre as yes or no questions, né, que são short answers. Você vai responder, se for present simple, que é o verbo auxiliar do, você vai usar yes, I do, ou no, I don't. Lembrando que se for terceira pessoa, ao invés de do, você usa does ou doesn't. E se for verbo to be, você vai usar yes, I am ou no, I am not. E aí, cada qual com o seu sujeito, né? You are ou you are not, ou he, she, it is, ou he, she, it isn't, ok? Turma, muito fácil. Só prestar atenção. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo muito que vocês aproveitem bastante essas informações. Caso tenham dúvidas, pode chamar a teacher, ela responde. Façam os exercícios propostos, mantenham contato com a língua inglesa, se possível, diariamente. Leiam textos, assistam séries ou filmes em inglês, tá bom? Se esforcem para manter esse contato com a língua, que faz muita diferença. Desejo que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem e que logo nós estejamos juntos novamente, tá bom? Espero poder contribuir com vocês nesse momento. Um beijo a todos. Até a próxima aula.